Você ouve agora o Momento UP Plural, uma parceria entre o curso de jornalismo da Universidade Positivo e o Jornal Plural. Travesti, preta e cidadã honorária de Curitiba. Meg Hayara é a primeira pessoa negra e trans a conquistar um título de honorabilidade na cidade. Por Jess Carvalho. Meg Hayara Gomes de Oliveira nasceu na zona rural do Cianorte, na região noroeste do Paraná. Logo pequena, foi morar na cidade e conta que a vizinhança era pobre e povoada por pessoas que migraram do campo para o centro urbano. Abre aspas. No primeiro dia de aula do primeiro ano, a minha irmã mais velha disse para eu me sentar na primeira carteira, pois lá ficavam as pessoas mais dedicadas. Eu entendi que aquilo era uma regra aplicada a todo mundo e me sentei. Só que a professora me tirou de lá e me colocou na última carteira da última fila. Fecha aspas. Relembra. Abre aspas. Até eu começar a entender que havia uma rejeição a mim e às outras crianças parecidas comigo, demorou muito tempo. E quando eu fui percebendo isso, eu passei a me conformar com o fundo da sala de aula. Fecha aspas. Havia preconceito racial. Meg era negra. Mas também já havia transfobia desde cedo, ela se identificava como mulher, embora esse não tenha sido o sexo atribuído a ela no nascimento. Abre aspas. Eu não sabia que era uma pessoa trans, eu sabia que era uma menina. Com 5, 6 anos, eu amarrava uma toalha de banho na cabeça para ter cabelo comprido. Para mim, o que definia uma menina eram os marcadores externos, as roupas e o cabelo. E ter cabelo comprido parecia o suficiente, sabe? Eu achava que era tratada como menino por engano. Fecha aspas. A escola é que começou a descortinar esses preconceitos velados, fazendo com que ela entrasse num processo de introspecção. Abre aspas. A sala de aula foi o primeiro espaço de exclusão com o qual eu tive contato, e isso foi piorando à medida que eu fui crescendo. Então, o espaço da escola para mim era muito ruim. Chegou um momento que eu não queria mais frequentá-lo. Fecha aspas. Toda essa história é, sem dúvidas, um potencializador da revolução que hoje ela leva para a academia. Meg confessa que só continuou a estudar por uma pressão social. Ela aprendeu que era preciso aliar o estudo ao trabalho para ser boa o bastante para o mercado. Só aos 20 anos, quando finalmente completou o ensino médio, ela veio para Curitiba, motivada a completar a sua transição de gênero e acabou descobrindo que também podia ocupar o espaço da universidade. Abre aspas. A universidade era uma estratégia. O que mais me motivava era a minha transição, mas eu não queria me prostituir e acreditava que se tivesse uma formação acadêmica, conseguiria fugir da prostituição. Só que não era bem assim que a coisa funcionava. O mercado de trabalho era e continua sendo excludente com pessoas trans. Então eu fui protelando esse processo, fecha aspas. Conta, abre aspas. Tanto é que quando eu tentei o mestrado, eu não perdi o uso do nome social. Eu defendi usando meu nome civil como estratégia de sobrevivência. Embora a Meg já existisse, isso é muito doloroso de lembrar, fecha aspas. Professora. A força dos movimentos sociais foi importantíssima para que Meg persistisse na luta por um lugar na Universidade Federal do Paraná, UFPR. Ela tentou entrar para o mestrado em educação 4 vezes, até conseguir. Abre aspas. Quando eu já estava no mestrado, queria ser doutora de todo jeito. Quando entrei para o doutorado, falei, bom, se eu conseguir, também quero ser professora universitária. Por que não? Fecha aspas. Recorda-se. Abre aspas. Foi um processo lento, principalmente por conta do racismo e da transfobia. Em 2017, Meg Hayara se tornou a primeira travesti preta doutora em educação do Brasil. Hoje ela integra o quadro dos docentes e coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, NEAB, da UFPR. Mesmo com os títulos e conquistas, garante que o preconceito é presente e conta várias histórias de violência. Mas jamais desiste das lutas por uma educação mais inclusiva. Abre aspas. Certa vez eu tive uma reunião com um pró-reitor da cultura no prédio histórico e fui ao 3º andar para falar com ele. Quando saí do elevador, uma pessoa me olha e disse, o que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim? Por que tu tá me perguntando isso? E ela me respondeu, você não tem que ficar lá no subsolo? Eu respondi que aquele é um prédio público e onde eu estou não é da conta dela, sabe? As pessoas estão o tempo todo se incomodando com o fato de uma pessoa trans circular no espaço da universidade. O resultado disso é que eu tenho que ficar me demarcando politicamente o tempo todo, fecha aspas. A própria trajetória de Meg dentro do Departamento de Educação é uma escolha política, abre aspas.
Eu sempre penso em toda a minha trajetória escolar, desde a educação básica e ensino médio até a minha formação na universidade, e penso em contribuir para a construção de um espaço plural. Hoje, eu sei que muitas pessoas trans estão tentando ocupar a academia também, motivadas por uma posição que eu venho adotando ao longo do tempo. Eu tenho 2 orientandos trans no mestrado que se sentem confortáveis dentro da UFPR, porque tem um espelho aqui, fecha aspas. Para a professora, a universidade pública se faz com pluralidade, abre aspas. Isso é fundamental para que a gente consiga, minimamente, construir um lugar mais acolhedor, mais aconchegante para as pessoas que fogem da norma. Uma estrutura branca, higiênica, heteronormativa. Para mim, isso não é universidade pública. Ela precisa ser plural em todos os espaços, no corpo docente, discente, na área administrativa, no corpo técnico, enfim, a gente precisa dessa diversidade. Fecha aspas. Cidadã honorária. No ano passado, a vereadora professora Josete, do PT, propôs à Câmara de Curitiba o título da cidadã honorária para Meg Hayara. Quando soube, a professora confessa que desconfiou do quanto seria difícil levar o plano a cabo, considerando o conservadorismo de Curitiba. A votação foi simbólica, mas bastante positiva. Foram 29 votos a favor e 2 abstenções de vereadores da bancada evangélica, Osias Moraes, republicanos, e Thiago Ferro, PSC. Os outros 7 não votaram. Dessa forma, o certificado assinado por Josete, pelo prefeito Rafael Greca e pelo vereador Tico Kuzma, presidente da Câmara, chegou às mãos de Meg na segunda-feira, 21. Abre aspas, não vamos deixar de fazer a sessão solene, mas neste momento optamos por entregar individualmente a cada uma das homenageadas por conta da pandemia. Explica a assessoria da vereadora, adiantando que a cerimônia será agendada quando a crise sanitária estiver sob controle. Além da Meg, outras 3 educadoras negras receberam o título, celebrando o Julho das Pretas. Iaguna Dalzemira Maria Aparecida, Dora Lúcia de Lima Bertulho e Diva Guimarães. Abre aspas, a professora doutora Meg Hayara é um exemplo para todos e todas nós, alguém que busca superar o preconceito e discriminação no seu dia a dia. O título é um reconhecimento de luta e trajetória, fecha aspas, comemora Josete. Meg também celebra a conquista, mas não deixa de cobrar avanços por parte do poder público, abre aspas. Eu acompanhei a votação e achei surpreendente, fiquei emocionada, é um reconhecimento do meu trabalho na universidade e no movimento social, mas ainda precisamos pensar na empregabilidade, no acesso à saúde e à educação e na segurança pública para pessoas trans. Pois continuamos sendo assassinadas, que o título também sirva para disparar esses debates, fecha aspas. Ela ainda chama atenção para o fato de ser a primeira travesti preta a conquistar esse título em 2021, evidencia um processo de exclusão histórico, abre aspas, há uma negação da contribuição das pessoas trans para a construção da cidade. Vivemos em uma sociedade hipócrita e mentirosa. A mesma sociedade que nos coloca em primeiro lugar no ranking mundial de consumo de pornografia, protagonizada por travestis, é a que nos coloca no topo do ranking mundial de assassinatos a pessoas trans. Fica para reflexão. O que cada um pode fazer para mudar essa situação? Fecha aspas. A locução dessa matéria foi feita pela aluna Victoria Gobo, do 3º período do curso de jornalismo da Universidade Positivo, para o Plural para Ouvir. Você acabou de ouvir o Momento P Plural, uma parceria entre o curso de jornalismo da Universidade Positivo e o Jornal Plural.